Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca a minha querida amiga Durvalina Bezerra, ou melhor, doutora Durvalina Bezerra. Ela que é teóloga, especialista em missiologia e diretora do Centro de Educação Teológica e Missiológica do Betel Brasileiro. E o nosso tema, vida e chamado. Você pode participar pelo WhatsApp 0 operadora 11 97418 1456. Você pode comentar o tema e também falar sobre a sua vida e chamado. E, gente, agora a gente está pelo YouTube também. YouTube da RTM. É fácil, procure youtube.com/RTM Brasil. O link está disponível no status do WhatsApp. Você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca. E hoje tem sorteio, o sorteio do livro Ministério Cristão e Espiritualidade, o desafio de viver de forma bíblica e relevante a vocação pastoral e missionária. Pois é, de quem é a autoria? Da nossa querida Durvalina Bezerra. Você pode participar, vou repetir, através do 0 operadora 11 97418 1456. Então, corra para o seu telefone ou para o seu computador. E o Conversa Franca de hoje fala sobre vida e chamado. Como foi o seu chamado? Você pode participar, lembrando que hoje tem prêmio. Mas a minha primeira pergunta para a minha querida amiga Durvalina Bezerra. Quem é Durvalina Bezerra? Olá, ouvintes. Muito obrigada, Dora, por me dar esta oportunidade de estar no seu programa. Admiro muito você, seu ministério, tantos anos na Rádio Transmundial, essa rádio que tem história belíssima de expandir o evangelho em todo o mundo. Prazer estar aqui. Qual a diferença da Durvalina Bezerra jovem e a Durvalina Bezerra de hoje? Qual seria a mudança que faria em sua trajetória? Bem, Dora, eu creio que durante toda a vida a gente passa por experiências diversas, experiências com Deus, experiências do contexto, várias fases da vida. Então, a Durvalina de hoje é uma Durvalina mais madura, com mais experiências, com vivência, e por isso eu creio que na minha idade eu posso trabalhar com mais consistência, e com mais experiência. Então, a minha vida com Deus amadureceu. Eu tenho 52 anos de formada. Eu me formei, eu comecei cedo, trabalhei com o Betel Brasileiro, trabalho há 52 anos. Então, a Durvalina de hoje é uma Durvalina mais madura e experiente. O que é preciso para ser uma missionária? Primeiramente, o chamado. Tudo começa com o chamado. Aos meus 15 anos, eu estava num retiro espiritual e eu entendi o chamado do Senhor. Me entreguei para Ele. E nessa entrega absoluta, tem que ter entrega absoluta para ser uma missionária que vai produzir para o reino de Deus, vai trabalhar, cumprir a missão
tem que ter uma entrega absoluta. E a capacitação, né? Claro, a gente precisa estudar teologia, estudar outros saberes, né? Porque Deus nos chama, mas precisa passar pela capacitação. Agora, qual foi a influência da Dona Lídia na sua vida, Durvalina? Olha, Dona Lídia era uma mulher de coragem. Fé e coragem marcaram, né, o caráter dela. E ela, de fato, né, me influenciou, porque quando eu cheguei no Betel, ela estava no início do seu ministério como diretora do Instituto Bíblico Betel, que tem 89 anos, mas Dona Lídia antes era professora apenas, né? Em 69, ela começou como diretora, porque o Betel foi fundado por uma canadense, Dona Ernestine Horn. E a influência é entrega absoluta, compromisso com Deus, vida de fé. Bom, já que nós estamos falando de mulheres, na história da expansão do cristianismo, as mulheres participaram como missionárias comprometidas e atuantes. Como a senhora descreveria a sua atuação real? Ela é a que a senhora desejou para as mulheres? Olha, eu creio que quando a gente tem esse impacto da chamada, da vocação, a gente tem a consciência, devemos ter, da soberania divina. Então, a minha consciência de que aquilo que eu faço hoje, tudo que eu faço está dentro do propósito soberano de Deus. Então, ele escolhe, na escolha, a consciência de que há um chamado, mas a trajetória, né, a jornada ministerial, ela vem passo a passo. Então, hoje, eu digo que eu estou exatamente fazendo aquilo que o Senhor propôs para fazer. Porque eu creio naquele versículo, né? Salmo 138, 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Aí dá segurança da gente caminhar, fazendo aquilo que Deus põe na nossa mão. E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Durvalina Bezerra, doutora Durvalina Bezerra, e falamos sobre vida e chamado. Como foi o seu chamado? Você pode contar pra gente, porque hoje também tem prêmio. Você quer ganhar? Ligue para o 0 Operadora 11 97418 e conte pra gente, comente o tema. Você estará concorrendo ao livro Ministério Cristão e Espiritualidade, o desafio de viver de forma bíblica e relevante à vocação pastoral e missionária. E veja bem, nós estamos também no nosso canal do YouTube. Participe, nós aguardamos então a sua participação. E o nosso tema hoje, vida e chamado, e nós conversamos com a doutora Durvalina Bezerra, ela que é teóloga, especialista em missiologia e diretora do Centro de Educação Teológico e Missiológico Betel Brasileiro. Durvalina, originalmente o Betel Brasileiro era uma instituição que interna só para mulheres. Hoje é diferente? Sim, hoje é diferente, né? Primeiro, quando essa missionária fundou o Betel, ela fundou um internato. E ela tinha uma casa que alugou, então aquela casa abrigava, né, as moças. Então era só para mulheres. Depois, né, Dona Lídia assumiu, foi quando o Betel se tornou brasileiro. Quando ela assumiu, continuou internato. Essa é a modalidade. Eu estudei no internato até hoje. Graças a Deus, nós temos internato lá em João Pessoa. Porém, o Betel começou a se expandir.
Hoje, né, nós estamos com 20 polos em várias cidades do Brasil. E Deus me deu a graça de dirigir o Seminário Betel Brasileiro aqui em São Paulo por 28 anos. Quando Betel, em 81, vê bem, deu 81, então o brasileiro começou em 69, só em 81 vieram os homens, né? E você diz, mais homens? Sim, internato masculino, internato feminino. E por que Dona Lídia abriu para os homens? Ela dizia, pastores pediram para ela, abre as portas para os homens, porque é necessário que tenhamos uma formação, uma capacitação com esta filosofia de trabalho. Formação de caráter. É espiritualidade unida à academia e à prática. E foi assim que o Betel abriu para os homens. E a senhora se considera uma missionária itinerante ou missionária de campo transcultural? Gosta de ser chamada missionária? Olha, querida Dora, eu gosto de ser chamada missionária. Mesmo que esse termo, às vezes, ele tem várias conotações, né? Tem pessoas que dizem, não, missionária é só aquela que vai para o campo transcultural, né? Eu creio que missionária, como eu me sinto missionária, é alguém que teve a experiência do chamado para cumprir a missão que Deus pôs em suas mãos. Então, eu não sou a missionária transcultural. Porém, já estive em vários países, dando treinamento e participando de congressos. Aqui em São Paulo, meus 28 anos, eu tive um ministério itinerante, porque cada semana eu estava em uma igreja diferente. Graças a Deus, eu posso dizer que eu servi e sirvo hoje a inúmeras igrejas de diferentes denominações, tanto históricas como renovadas e pentecostais. Agora, muitas de suas colegas foram para o campo missionário transcultural. Algumas delas ainda estão lá? Graças a Deus, nós temos missionárias que estão há décadas no campo. Né? Por exemplo, a missionária Claudiceia, ela trabalhou em Portugal por mais de 20 anos. E hoje ela está na Sérvia, trabalhando com ciganos. Um ministério maravilhoso. Né? A missionária Ivonete está na Inglaterra por quase 40 anos. Nós temos missionária no Peru, Raquel Yupanqui, que também ela é quechua, né? Está há mais de 30 anos. Então, temos muitas missionárias e missionários que permanecem no campo transcultural. Uau! E você está participando do Conversa Franca? Hoje tem sorteio. Nós queremos a sua participação. Fale também do seu chamado, da sua vida ou comente o tema. Você pode estar concorrendo ao livro Ministério Cristão e Espiritualidade, o desafio de viver de forma bíblica e relevante à vocação pastoral e missionária. Pois é um livro e a autoria é da Durvalina Bezerra. Participe! E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Durvalina Bezerra e o nosso tema, Vida e Chamado. Durvalina, há algum período difícil em seu ministério? Como a senhora trabalhou isto e superou? Bem, a vida ministerial, a vida missionária, ela tem suas pressões, né, suas dificuldades, como é natural ter. Não é? Por exemplo, logo no início, eu tive dificuldades no sustento. Né? Para mim, isso é natural, né? Para a vida missionária.
Deus nunca me deixou em falta, mas tive certas dificuldades nessa questão, que eu vejo como natural, né? Agora, as dificuldades que eu chamo mesmo, né, de, eh, de passar por lutas, eu creio que eu tive com relação à minha gestão como mulher, né, dentro de um seminário que começou a ser mais conhecido aqui em São Paulo, trabalhando com várias instituições, várias missões. Então, às vezes, eu sentia uma certa rejeição, mas eu também vi isso de forma natural. Eu nunca me deixei vencer, né, pelas dificuldades. Né? Por quê? Porque a vida é assim, não é só o missionário que passa, né, por lutas e que enfrenta desafios. Então, eu vejo as lutas como desafios para crescer e para expandir. Então, a mulher tem mais facilidade de organizar e estruturar o seminário teológico no Brasil? Olha, eu não diria que tem mais, né? Mas eu diria que quando Deus nos chama, eu volto lá para o chamado. Quando Deus chama, Deus capacita e Deus vai abrindo as oportunidades. Quem abre oportunidades ministeriais é o Senhor. Você, minha querida irmã, meu querido irmão, entregue-se sem reserva. Deus vai abrir oportunidades. Então, quando eu vim para São Paulo, eu vim apenas para ser coordenadora acadêmica. Tinha um diretor administrativo financeiro. Porém, quando 4 anos depois que eu cheguei, ele olha para mim e diz: Duvalina, agora é com você. Senti o desafio, mas uma coisa é certa: debaixo da direção e da sabedoria divina. Gente, não dá para trabalhar sem a sabedoria divina, né? Eu coloquei na minha Bíblia, quando eu fui chamada para essa missão de vir a São Paulo, eu coloquei: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento e conhecimento espiritual. Isso aí eu coloquei quando eu fui chamada para ensinar lá em João Pessoa. Quando foi para enfrentar o desafio de ser diretora aqui. Novamente eu recorri a esse tripé. E com ele, e também com o preparo, né? Eu fiz meu mestrado no Mackenzie em educação. Então, com a minha visão de educadora, pude trabalhar, né, aprimorando o currículo que o Betel já tinha, aprimorando os programas. Nós atualizamos as bibliografias, nós trabalhamos não apenas com a questão acadêmica, mas com a prática, com a mentoria, que é muito forte em Betel. Nós queremos alcançar o aluno na sua integralidade, chamando para perto, né? Buscando trabalhar o indivíduo, né? Ajudando a ele resolver os conflitos denominacionais, eclesiásticos, familiares. Então, nessa hora de mentoria, a gente ouve o aluno. Esse é um grande diferencial, né, da gente trabalhar a pessoa e dar oportunidades para ela crescer. Então, o estágio, o Senan no Betel é o quê? Centro Acadêmico de Missões, que desperta a consciência missionária, porque não trabalhamos, não queremos capacitar o pastor apenas para o púlpito. Nós precisamos capacitar para o púlpito e para o campo. E com essa consciência missionária, com essas matérias missiológicas, nós temos procurado fazer assim. E Deus tem nos aprovado. Eu digo tem nos aprovado porque a nossa história comprova isso. Agora vamos falar sobre Durvalina Bezerra, escritora. Quais livros publicou? Pretende continuar escrevendo?
Olha, Deus me deu a graça de escrever. Primeiro livro foi A Missão de Interceder, né? Esse livro eu escrevi fruto de um programa que eu estava fazendo para levantar intercessores nas igrejas. Nós organizamos mais de 200 grupos de oração com essa finalidade. Vai, como se fosse para o campo missionário, vai para a igreja, dobrar os joelhos e clamar pelas nações e fazer a retaguarda dos missionários. Graças a Deus, ele está na segunda edição. Na segunda edição, foi lançado pelo Betel Brasil, Betel Publicações, que é a nossa editora, Betel Publicações. O outro, nosso segundo livro, é esse que nós estamos oferecendo, né, um exemplar aqui, que é Ministério Cristão e Espiritualidade. Hoje ele está sendo lançado pela Thomas Nelson e tem sido muito usado, principalmente nos centros de treinamento missionário e nos seminários. Esse livro é encontrado no site da Thomas Nelson. E o terceiro livro é A Vitória do Reino. A Vitória do Reino é batalha espiritual em missões. Eu nunca pensei de trabalhar batalha espiritual, mas por causa da intercessão, nós mostramos que para a gente ter uma intercessão efetiva, que traga solução, que possa intervir na história dos povos, nós precisamos também fazer essa batalha espiritual, né? Nós temos uma linha totalmente bíblica. Eu ensinei essa disciplina em mais de 10 instituições cada ano. Eu estava indo a cada ano. Fui até em Viçosa, né? O seminário ali, agora esqueci. 100. O 100, obrigada. E eu achei interessante, né? O diretor me apresentou assim: Duvalina vai dar essa disciplina porque ela é bíblica. O que é isso? Dizer o que a Bíblia diz. A gente não pode pregar, ensinar fora daquilo que a verdade de Deus revela no texto. Se a gente não crê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai rasgando algumas páginas. Então, de Gênesis a Apocalipse, você encontra a batalha espiritual. Agora, esses são meus 3 livros, porém eu sou coeditora, né, de vários livros que Deus me deu a graça de cooperar. Um deles, estamos falando de vocação, de chamado, um deles é Chamados por Deus. Esse livro é um conteúdo maravilhoso para vocacionados. Né? Dr. Shedd tem um capítulo sobre vocação, o Dr. Bert Ekstrom tem a vocação pastoral, aliás, a vocação missionária do Bértil. O Eli Fernandes tem um capítulo sobre vocação pastoral. História da vocação é uma riqueza. E, no final, testemunhos de vocacionados que estão fazendo a obra de Deus no seu campo de atuação. Atletas de Cristo, médicos, enfermeiros e empresários, que nós cremos que a vocação é de todos. Agora, a senhora tem trabalhado na formação acadêmica e espiritual de ministros há mais de 3 décadas. A senhora gosta do que faz? Como esses irmãos chegam até a senhora? Bem, Dora, eu trabalho há mais de 4 décadas, sabe? Mas Deus tem me dado a graça de formar. Nós temos essa preocupação. Nós não estamos ali para oferecer um currículo. Nós estamos para oferecer uma formação. Então, a minha missão, juntamente com os diretores das 20 extensões, temos graduação, pós-graduação, EAD, nós temos essa preocupação de formar.
E como é que vêm essas pessoas? Dora, na maioria são homens. Homens. Por quê? Porque Betel tem uma teologia bíblica. É uma instituição que tem sido reconhecida pela sua seriedade. E os nossos ex-alunos são aqueles que produzem, tanto na igreja como no campo missionário. Então, Deus é quem traz, sem que a gente esteja fazendo nenhum programa de competição. Misericórdia, nós não temos esse sentimento. Nós estamos oferecendo uma educação teológica e missiológica dentro da nossa identidade betelina. Eu digo, Betel é diferente porque tem seu DNA. E cada instituição tem seu DNA. Então, cada um faz de acordo com aquilo que Deus lhe deu a fazer no estilo. Essa palavrinha é boa, no estilo que Deus dá para cada um desenvolver o seu ministério. Não podemos copiar. Nós estamos há 89 anos com esses objetivos definidos. Queremos formar obreiros, pastores, missionários, líderes. Nós temos um leque, né, de variedades ministeriais. Obra social, temos muitos ex-alunos trabalhando com ONGs, porque queremos servir ao Senhor, expandindo o seu reino nessas variadas frentes de trabalho. Porque o importante é avançar com o reino de Deus na terra. Uau! Então, terminando essa entrevista, a senhora pode deixar as suas redes sociais ou a do Betel Brasileiro para que os nossos ouvintes possam acompanhar o seu trabalho? Eu queria deixar o site do CETEMIB, CETEMIBB, que é o Centro de Educação Teológica Missionológica do Betel Brasileiro. Ali nós temos uma imensidão de informações, né? E o meu Instagram, @Durvalina Bezerra. Isso Oficial. mesmo. Muito bem, então vá lá procurar um pouquinho do que a Durvalina Bezerra está fazendo hoje. Mas que palavra de encorajamento a senhora pode deixar para os nossos ouvintes de casa? Eu queria deixar 2 palavras, rapidinho, que eu sei que o tempo é pouco. Primeira coisa, seja um beriano. O que é isso? Você conhece, Atos capítulo 17. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Estou citando o texto. Por quê? Porque examinavam as escrituras para ver se o pregador, lá não tem pregador, mas para ver se eles, né, os que estavam pregando, Paulo e os outros, para ver se eles falavam a verdade. Gente, é isso aí. Estude, leia e estude as escrituras para você desenvolver a capacidade de discernimento para avaliar, porque a verdade do evangelho hoje tem muitas facetas, tem muitos desvios, tem muitos pregadores que falam da palavra, mas não falam a palavra. Tem uma grande diferença nisso. Então, primeira coisa é essa. Segundo, viva a palavra. Não podemos ficar só com o conhecimento. É isso que nós dizemos para os nossos alunos e tem feito diferença. Conheça a palavra, mas viva a palavra. Torne a palavra escrita palavra vivida. Porque tem que haver coerência entre o que você prega, entre aquilo que você faz e a sua vida. Tem que haver coerência. Então, queridos, vamos conhecer a Escritura e vivê-la no nosso cotidiano dentro da missão que Deus lhe deu. Muito obrigada, Durvalina, por participar. Que bom tê-la aqui conosco hoje.
Mas que pena que o nosso bate-papo terminou, mas não saia daí, porque logo após o intervalo vamos dar o nome do ganhador do livro Ministério Cristão e Espiritualidade, o desafio de viver de forma bíblica e relevante a vocação pastoral e missionária. Bem, eu queria deixar minha palavra de gratidão pela vida da Dora. Eu queria deixar minha palavra de gratidão a Deus. É gratidão do coração a Deus e a Dora, porque ela tem sido usada por Deus na Transmundial, cada semana, com entrevistas, com temas relevantes e com essa leveza que ela tem. Deus abençoe Dora e Deus abençoe a Rádio Transmundial. Uau, que entrevista você não pode perder. Vá lá no nosso canal do YouTube. Eu, Dora Bomilcar de Andrade, te espero na próxima semana para mais um Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação de Michele Gomes e Stefani Cerqueira. E na mesa de som e no corte de câmeras, Luiz Felipe e Pedro Campos. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.